Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com Revista Oeste, deixando os créditos ao canal da Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Pessoal, tem que assistir a notícia até o final. É uma notícia muito importante, uma notícia bombástica, mas tem que assistir até o final para não perder esta informação. E claro, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações. A Ana e o Augusto, deixa eu trazer uma atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente, que segue há cerca de 23 horas com mais uma crise de soluço, acompanhada também de episódios de vômito e broncoaspiração, o que tem causado falta de ar. Essa é uma situação que foi relatada por alguns interlocutores nesta sexta-feira. Segundo o filho Carlos Bolsonaro, jamais o pai foi visto neste estado. Ele disse que o ex-presidente soluça até dormindo e corre o risco de broncoaspirar. A família avalia levar Jair Bolsonaro ao hospital, já que os episódios seguem se repetindo. Como ele está cumprindo a prisão domiciliar, qualquer tipo de deslocamento precisa ser informado ao Supremo Tribunal Federal, Ana. E é diante desse quadro de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro que a gente está aqui discutindo, que os advogados do ex-presidente, claro, pedem para que ele fique em casa, cumpra a pena em regime domiciliar depois do trânsito em julgado. Paula, eu vou usar uma palavra que o Alexandre, o nosso Garcia usou, porque é a única coisa que passa na cabeça da gente quando o Alexandre, o outro, quer porque quer que o presidente Bolsonaro sofra. A palavra é sadismo, não tem outra definição. Não tem outra definição. O presidente Bolsonaro é um militar, se ele tivesse que cumprir alguma prisão, seria em alguma prisão ligada ao Exército, mas nós estamos diante do violador oficial de direitos humanos do Brasil, do representante do Brasil na questão violação de direitos humanos. E a ironia disso, a hipocrisia disso, é que o Alexandre de Moraes, nos livros em que ele fala sobre a Constituição, livros, inclusive o Augusto já entrevistou o outro Alexandre de Moraes, que escreveu livros que ele não respeita hoje com esse novo corpo, com essa nova aura sádica. Ele coloca salmos, ele cita salmos nos livros dele. E agora, diante disso, né, dessa perseguição implacável, ele tem a listinha dele que deve ficar ali do lado da cama dele. É o presidente Bolsonaro, é Felipe Martins, é o deputado Daniel Silveira. Aliás, né, como a Branca trouxe aqui, a entrevista do ex-deputado Daniel Silveira nesta edição da Revista Oeste é de cortar o coração, o que a filha dele fala. Enfim, até quando? Eu vou passar para todos nós aqui, como brasileiros, o que eu escuto dos americanos e que eu trouxe aqui. Até quando o Senado vai continuar de joelhos, em silêncio, conivente com esse sadismo, com essa falta de respeito à nossa Constituição, às nossas leis, mas falta de respeito à dignidade humana? Até quando? Diga, Augusto. Até quando nós teremos uma ditadura do judiciário chefiada por um sádico, né? A Ana resumiu tudo muito bem. O Lula, ladrão, condenado em 3 instâncias, nunca soube o que é uma cela com grades. O sujeito Adélio Bispo dos Santos, que foi filmado, fotografado, esfaqueando o Bolsonaro, é ele o responsável por essas sequelas, também nunca viu uma cela com grade.
foi para um hospital. A vítima poderia requerer um tratamento que se equiparasse ao concedido ao Adélio, por exemplo. Não, ele está com esses problemas de saúde graves, dolorosos, e o juiz responsável por esse quadro, ele tenta fazer mais uma vítima definitiva, que é esse é o sonho do juiz perverso. Ele quer estragar a vida da pessoa ou acabar com a vida. E é isso que está sendo tentado. Não dá para aceitar. Bom, agora 18h39, pausa rápida para mais uma vez fazer o convite jurídico. Os advogados também citam alguns precedentes do Supremo, como a gente acompanhou o caso também do ex-presidente Fernando Collor, que está cumprindo, né, prisão domiciliar por motivos de saúde. Pois é, e quem noticia que Fernando Collor está cumprindo na casa, faz questão de dizer que a casa é isso e aquilo, tem vista para o mar e tal. Parece que funciona assim uma espécie de sadismo, né? E aqui em Brasília o que se diz assim, a boca pequena, é que a intenção seria, por sadismo, de levá-lo a Papuda para tirar fotos e divulgar as fotos, para humilhar, né? É uma coisa assim de vendetta, de vingança, não sei exatamente de quê, mas esse argumento da defesa de prisão domiciliar por causa de doenças é verdadeiro. Começou na facada ainda não esclarecida, pelo menos para quem tem mais de 3 neurônios, não foi esclarecida ainda, né, do Adélio Bispo. Essa facada causou sequelas e consequências imensas no abdômen de Jair Bolsonaro. A cada vez que abriam, provocavam mais aderências, né, aquele processo de cicatrização do que foi mexido, e aí o digestivo dele, né, e órgãos que estão ali, pulmão, rins, né, e ele tem uma saúde muito frágil nesse momento. E toda hora tem entrado no hospital. A questão de deglutição, de digestão, está muito complicada. Depois apareceram problemas na pele, né? Então, e agora um homem que é cheio de energia está preso em casa. Aí, como a gente sabe, a cabeça também produz doenças, né? Agrava a situação de saúde. A situação é essa, né? E está nas mãos do ministro Moraes ou do sistema de execuções criminais aqui do Distrito Federal. Mas, enfim, são crimes federais, né? Tem uma prisão federal também. Mas não é só Bolsonaro, são os demais condenados e todos aqueles outros que estão sofrendo, como golpistas que tentaram abolir de modo violento o Estado democrático de direito. Piotr, só para a gente compartilhar com quem nos acompanha a situação do ex-presidente e dos demais condenados ali no Núcleo 1, tem um prazo aberto até final de domingo agora, né, em relação à apresentação de novos recursos. E aí o ministro Alexandre de Moraes, na segunda-feira, dia 23, né, pode decidir se leva aí aos demais colegas para apreciação desse novo recurso, que eles chamam de embargos dos embargos. Há uma tentativa ali de embargos infringentes, embora seja bastante difícil, né, levar a plenário essa situação. Aí o ministro Moraes pode decidir de forma monocrática que esses embargos dos embargos seriam ali meramente protelatórios e já decidir pelo trânsito em julgado da sentença e efetuar o cumprimento das penas para todos os condenados, ou então abrir ali para que os demais ministros se debrucem sobre esse novo recurso. A gente vai ter que acompanhar aí na segunda-feira qual vai ser a decisão do ministro Moraes.
Na verdade, há o risco, inclusive, do ministro Alexandre de Moraes em entender que a litigância de má-fé não será a primeira vez. Litigância de má-fé nunca foi aventada no caso do advogado do Lula em todos aqueles embates com o Sérgio Moro, que hoje, por acaso, é o ministro Zanin, Cristiano Zanin, ministro do Supremo, que, inclusive, julgou na primeira turma. Enfim, essas coisas todas. Eu vou lembrar de uma história rápida que o mensalão aconteceu e nem envolvia o presidente da República à época, mas altas autoridades da República. Aconteceu em 2005. O julgamento foi só em 2012 no Supremo Tribunal Federal. Ali todos tinham prerrogativa de função, todos tinham que ser julgados dentro do Supremo Tribunal Federal. Veja o prazo, o cuidado da justiça brasileira, o tempo que aquilo levou. Este caso, por exemplo, aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. O processo começou e tudo tem sido num atropelo e numa pressa, numa velocidade que é incomum. Inclusive, e eu não vou me esquecer disso porque não dá para se esquecer, os advogados... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. PT e PSOL foram os únicos partidos a votar contra o PL da antifacção. Proposta aprovada na Câmara dos Deputados endurece o combate a facções criminosas de atuação terrorista. A Câmara dos Deputados aprovou o PL antifacção com ampla maioria, endurecimento a combate contra organizações criminosas que atuam com métodos de natureza terrorista no país. Entre todos os partidos representados no plenário, somente PT e PSOL votaram contra o texto. O projeto estabelece um conjunto de novas regras consideradas fundamentais por setores da segurança pública. Um dos pontos é a criação de categoria de organização criminosa ultraviolenta que passa a enquadrar facções responsáveis por domínio territorial, controle de comunicações, comunidades, intimidações coletivas e atos violentos estruturados. O texto aumenta apenas para participação, financiamento, apoio logístico ou colaboração direta com essas facções. Há agravantes específicos para integrantes que exercem funções de liderança, articulação financeira, comando operacional e coordenação territorial. A responsabilização é ampliada para quem mantém, facilita ou organiza rotas de fugas, transporte de armas, comunicações clandestinas ou repasse de informações estratégicas. O projeto endurece ainda a repressão aos crimes cometidos dentro do sistema prisional, ao elevar as penas para quem lidera, recruta ou coordena ações a partir das penitenciárias. A proposta estabelece mecanismos mais rígidos para isolamento de lideranças e para impedir a continuidade do comando das facções a partir das unidades prisionais. O fortalecimento da punição ao financiamento das facções também integra o pacote aprovado. O texto responsabiliza indivíduos que contribuam materialmente para manter a estrutura do grupo, inclusive por meio de empresas, operações simuladas ou agentes intermediários. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!